Pois, nesse momento, os ministros já estão entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária desta quinta-feira. Dentro de instantes, portanto, quando os ministros já estiverem todos nos seus respectivos lugares, nós já teremos a leitura da ata da sessão anterior, comunicados gerais e o início da sessão plenária. Portanto, a expectativa desses 3 julgamentos durante a tarde desta quinta-feira e que, como sempre, vamos acompanhar a sessão ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal da República. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 10 de maio de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 3 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhores advogados, senhor vice-procurador, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário IESB de Brasília, Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal e a Unesc, Faculdades de Campina Grande. Sintam-se todos muito honrados, muito bem-vindos, estamos muito honrados com a presença de todos. Apregou para julgamento a ação declaratória de constitucionalidade número 41, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Roberto Barroso, sendo requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado o Presidente da República e o Congresso Nacional. A Amici Cúria, ministro Roberto Barroso, inicialmente eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Trata-se aqui de uma ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto a Lei 12.990 de 2014, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Pela importância da matéria, presidente, eu leio brevemente e seletivamente alguns dispositivos que eu acho que dão uma boa compreensão do tema. O artigo 1º da lei tem a seguinte dicção: ficam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Estou lendo abreviadamente. O parágrafo 1º prevê o seguinte: a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. O parágrafo 3º do mesmo artigo 1º diz o seguinte: a reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. E o artigo 2º, presidente, dessa mesma lei, diz o seguinte: poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE.
Parágrafo único do artigo 2º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Portanto, o artigo 1º faz a reserva de vagas e o artigo 2º institui como regra geral o critério da autodeclaração, prevendo um mecanismo para controle de fraude. Artigo 3º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. E, por fim, o último artigo que me pareceu bem destacar, o artigo 4º, tem a seguinte dicção: a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que considerem a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Portanto, nós, em última análise, estamos tratando de 3 coisas: da reserva de vagas, de como você controla quem se declara negro e como deve figurar a ordem de aprovação e, consequentemente, de antiguidade nos concursos. A ação foi proposta pela OAB pelo fundamento de que há decisões contraditórias, sobretudo em primeiro grau de jurisdição, e há também diversas controvérsias relativamente ao critério de autodeclaração ou de controle heterônomo. Portanto, diante de decisões conflitantes, em alguns casos de órgãos que não cumprem a determinação legal, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a presente ação. Eu submeti o processo ao rito do artigo 12, para poder trazer com maior brevidade a julgamento, e colhi as informações do Presidente da República, que sustentou a integral constitucionalidade da lei. A Câmara dos Deputados não apresentou manifestação e o Senado se manifestou defendendo a constitucionalidade formal e material da lei. A Advocacia Geral da União também se manifestou pela procedência do pedido formulado pelo requerente e, da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República defendeu a constitucionalidade da lei. Foram admitidas, presidente, como amici curiae, as seguintes entidades: Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que é aqui representada pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ. Eu indeferi o pedido formulado pela Defensoria Pública da União, indeferi com pesar, porque feita posteriormente a indicação para a pauta e a efetiva inclusão em pauta pela presidência, seguindo o critério que temos adotado, que só temos excepcionado, ou eu pelo menos, e acho que outros colegas também, em situações excepcionais, quando é preciso admitir algum amicus curiae para dar um certo equilíbrio às duas posições. Aqui não era o caso, porque a Defensoria Pública da União entraria do mesmo lado, no qual já existem 2 amici curiae deferidos. Portanto, não abri exceção e apliquei a nossa regra quanto ao prazo, embora lamentando, porque as intervenções da Defensoria Pública da União geralmente são de alta qualidade. Portanto, presidente, esse é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido inicialmente para falar, pelo autor da ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros que compõem a mais alta corte de justiça do nosso país, a Corte Constitucional do Brasil, excelentíssimo senhor
vice-procurador-geral da República, em nome de quem saúdo todos os membros do Ministério Público presentes, senhoras e senhores, colegas advogados. Peço permissão para fazer essa sustentação oral, inspirado na figura de um advogado notável. Refiro-me a Luiz Gama, um advogado do século XIX, filho de mãe africana com pai português, que fora vendido como escravo, como dívida de jogo aos 10 anos de idade, e aos 18, sabendo de sua condição de pessoa livre, buscou a sua liberdade, autodidata, se alfabetizou, frequentou os bancos escolares e frequentou disciplinas da Universidade de São Paulo. Sua situação de negro, como é a situação de tantos na história do nosso país, não permitiu que ele adentrasse como aluno regular naquela universidade. Contudo, na condição de rábula, foi responsável pela soltura de mais de 500 negros, mitigando de forma pro bono e litigando com as leis então em vigor no Brasil escravocrata, uma das chagas mais terríveis da história de um país que foi um dos últimos do planeta a aprovar a abolição da escravatura. Em 2015, tivemos a felicidade histórica de aprovar na Ordem dos Advogados do Brasil o reconhecimento de Luiz Gama como advogado brasileiro. E hoje os livros de história não mais podem qualificá-lo como rábula, devem qualificá-lo como advogado. Fez o papel que deve ser justamente do advogado brasileiro, que antes de tudo há de ser um cidadão, como nos ensinara Evandro Lins e Silva. E por que a reserva de vagas é constitucional? A reserva de vagas é constitucional, em primeiro lugar, porque devemos ser deferentes à escolha legislativa do povo brasileiro. O Congresso Nacional aprovou esta lei por unanimidade dos seus senadores e pela aprovação de 90% dos senhores deputados federais. É, portanto, uma legítima escolha da população através dos seus representantes legitimamente eleitos. E, portanto, há de ter esta deferência à escolha da sociedade. Em segundo, porque deve ser aplicada a jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, o precedente advindo da DPF 186, da relatoria do competente magistrado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que trouxe em seu voto a expressão discriminação reversa. A discriminação reversa é constitucional porque ela supera um estado inconstitucional de uma mera igualdade formal. Faz-se necessário que esta igualdade se afirme no cotidiano da vida das pessoas, trazendo-a para uma igualdade material. De pouco importa, e assim ressaltou também a ministra Rosa Weber neste precedente, de que não há liberdade sem uma igualdade material. A liberdade é uma mera palavra que não se concretiza sem uma igualdade material. Disse o ministro Ricardo Lewandowski, aquele momento, tratando das cotas nas universidades, abro aspas, que é preciso reverter o quadro histórico de desigualdades que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso país. É disso que se cuida. É constitucional pela estrutura que ainda temos em nosso país, segundo o IPEA. A população negra no Brasil é 3 vezes mais pobre do que a população branca. E vejam o êxito, ministro Lewandowski, das cotas, ministro Fux, das cotas nas universidades. Colhi hoje os dados do exame de ordem, que é unificado em nosso país desde 2012. De 2012 a 2016, passamos a ter 88 mil novos advogados negros no Brasil. Um número que, com certeza, significa a inclusão,
através da capacidade, porque o exame de ordem, obviamente, ele é aberto a que todos possam dele participar, mas os formados em direito, muitos oriundos das cotas nas universidades, têm demonstrado no exame de ordem capacidade de aprovação. Basta, portanto, ter a oportunidade, que esta oportunidade, quando exercida, significa a inclusão com mérito. No serviço público, os dados demonstram que o índice de presença de negro nos cargos públicos é muito diferente, muito distante do seu percentual na sociedade brasileira. Ademais, esta é uma lei temporária. A lei prevê a sua prevalência por 10 anos. As cotas nos concursos públicos assim existirão, segundo a previsão legal, por este período. Significa que é uma política de compensação, de inclusão, para que possamos ter, em um determinado tempo de nosso país, um acerto com a nossa história. Trago também a colação do livro do eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, quando ele afirma que esta matéria há de ser apreciada em favor de grupos historicamente discriminados. Como também faço menção do livro do eminente ministro Gilmar Mendes, Curso de Direito Constitucional, de que o Estado democrático se justifica como meio para que as liberdades sejam guarnecidas e estimuladas, inclusive por meio de medidas que assegurem maior igualdade entre todos, prevenindo que as liberdades se tornem meramente formais. Desde o caso Brown versus Board of Education, de 1954, que a Suprema Corte americana não mais reproduz decisões equivocadas do passado, que inclusive geraram a Guerra da Recessão, que consideravam que a existência do apartheid racial era constitucional. Pois temos ainda no Brasil um apartheid racial que é preciso superar com políticas afirmativas. Tal qual o Supremo declarou constitucional as cotas nas universidades, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considera necessário reiterar tal precedente para que a reserva de vagas em concurso público também seja considerada constitucional e aplicada efetivamente em todos os concursos realizados em nosso país. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada-geral da União. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Muito obrigada. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhores advogados. Reservar 20% para negros das vagas oferecidas no âmbito dos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos da administração pública federal, também no âmbito das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, que tenham participação majoritária da União, alinha-se ao princípio da igualdade. É esse, senhores ministros, o importante questionamento que o julgamento dessa ação declaratória de constitucionalidade nos apresenta na tarde de hoje. A Lei 12.990, de 2014, ela carrega em si uma ação afirmativa, é verdade. Ação afirmativa que vem integrar um acervo de outras medidas voltadas a coibir, elidir o estado de exclusão historicamente vivenciado por essa parcela da população brasileira, os negros. Essa Lei 12.990 traz em si algumas virtudes que lhe são bastante próprias. Primeiro, ela tem, a um só tempo, ela procura expurgar a desigualdade e a segregação. Segundo, essa lei, ela busca contribuir para a formação de uma sociedade diversificada.
Terceiro, essa lei busca afastar os riscos de vivermos em uma sociedade fragmentada entre grupos elitizados e grupos marginalizados. Mas, acima de tudo, senhores ministros, a maior virtude, o maior ganho dessa legislação é dar concretude ao princípio da igualdade. Princípio da igualdade expressamente consignado na Carta da República. Aliás, senhores ministros, a importância dessa diversidade, diversidade essa, que muitas vezes, para se tornar realidade entre nós, somente ocorre por força da imposição da lei, para que as minorias também possam participar efetivamente do Estado Democrático de Direito. Essa diversidade, a constitucionalidade dessa participação das minorias já foi em diversas oportunidades reconhecida por esse douto colegiado. A título de exemplo, a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, na ADIM 3741, a decisão proferida por essa Suprema Corte, no MS 24831, no âmbito do qual, aliás, o eminente ministro Celso de Mello foi incisivo ao consignar que, no regime democrático, não há que se cogitar da existência de uma única vontade, ou de um regime democrático que se constrói única e exclusivamente com a participação de um grupo social. Mas esse mesmo norte, essa mesma linha de entendimento, se seguiu no julgamento da PET 3388, no âmbito do qual essa Suprema Corte se debruçou sobre a questão da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E ali essa Suprema Corte foi categórica, ao reconhecer que as ações afirmativas constituem mecanismos adequados de compensação de desvantagens historicamente suportadas pelas minorias. Esse entendimento também se seguiu no MS 26071, no âmbito do qual esse douto colegiado reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas para deficientes. E mais diretamente relacionado a esse julgamento, senhores ministros, o julgamento proferido pela Corte na ADPF 186, em que esse Supremo Tribunal Federal expressamente registrou que o critério étnico-racial, ele é constitucional, sim, quando se trata do ponto central, que é justamente dar concretude ao princípio da igualdade material. O pilar dessa rica jurisprudência dessa Suprema Corte, volto a reafirmar, é justamente o princípio da igualdade. O tratamento diferenciado, ele deve guardar compatibilidade, sim, com a essência do princípio da igualdade, tal, aliás, como mencionado também na ADIM 3305. Transpondo, senhores ministros, toda essa riqueza jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal ao julgamento da tarde de hoje. É constitucional a ação afirmativa que reserva para cidadãos negros 20% das vagas oferecidas no âmbito dos concursos públicos se alinha ao princípio da igualdade material. A medida alinha-se aos objetivos do Estado Democrático de Direito, aos fundamentos da República Federativa do Brasil, à construção de uma sociedade solidária, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade pluralista. Alinha-se aquilo que a Constituição expressamente estabeleceu, que é justamente o dever de reduzir desigualdades sociais, que é justamente o dever de promover o bem de todos, indistintamente, sem preconceitos de cor, sem preconceitos de raça, sem preconceitos de origem. Para a Advocacia Geral da União, a resposta, tomando liberdade aqui, de registrar até muitas vezes a consideração promovida aqui pelo eminente ministro Marco Aurélio, a resposta, ela é sim positiva. Para a Advocacia Geral da União, a regra presta reverência aos princípios, aos ditames inseridos no âmbito da Constituição da República, porque busca, sim, dar concretude ao princípio da igualdade, não sem fundamento, senhores ministros, não sem suporte fático, porque o IBGE, quando apresentou a síntese de indicadores sociais de 2015, registrou que 53,6% da população brasileira é composta por negros. Não obstante essa larga participação da população negra no país, não há uma relação de correspondência dessa participação no âmbito do serviço público. Ao contrário, a participação é extremamente tímida. Ao contrário,
o que se tem, na verdade, é que o acesso a cargos públicos por essa população é extremamente difícil. Eu aqui, senhores ministros, vou deixar de mencionar as tabelas e os percentuais que foram todos registrados nos memoriais distribuídos a vossas excelências. Mas os dados ali, todos eles oficiais, revelam, na verdade, que essa participação tímida, essa participação acanhada da população negra tem sim uma razão de ser. Por quê? Porque historicamente ficaram à margem das políticas públicas. Porque essa exclusão social acaba, sim, por dificultar imensamente o enfrentamento de adversidades muito mais intensas para a população negra do que para as demais etnias raciais. Aqui também é importante registrar que esses dados nos revelam algumas informações bastante interessantes. A participação da população negra no serviço público federal, que é pequena, que é reduzida, ela se revela com maior intensidade quando se tem como parâmetro, tomando como base a categoria dos cargos públicos, os níveis de menor escolaridade. Ou seja, há uma participação maior da população negra nos níveis menores, nos níveis auxiliar ou intermediário no âmbito do poder público. Quando se tem como parâmetro o nível superior, essa participação é praticamente, senhora ministra, inexistente. O que isso nos traz? A certeza de que essa norma busca, sim, corrigir essa distorção social, busca, sim, viabilizar uma participação efetiva da população negra também no âmbito do poder público. E aqui é muito importante registrar que a política em si de cotas é uma realidade e constitui um avanço, não temos dúvida. Importante porque se viabilizou o acesso ao ensino superior, indiscutível. Mas é preciso ir além, é preciso avançar ainda mais. É preciso avançar para que essa participação também seja assegurada no âmbito do serviço público federal, que é especificamente do que trata a norma. Por uma razão simples, o acesso igualitário, e aqui me refiro ao materialmente igualitário, nesses pontos de partida, ou seja, o acesso ao ensino superior, ao acesso aos cargos públicos, é fundamental para a mudança da realidade de exclusão. Não há mudança na realidade de exclusão social sem que esses pontos de partida contem sim com um apoio legal, contem sim com uma política séria de inserção social, uma política séria de mudança de uma realidade social nociva ao Estado democrático de direito. Daí a importância, senhores ministros, de políticas como essa aqui, retratada na Lei 12.990. E aqui, mais uma vez, registro a participação dos negros. Na verdade, há uma subrepresentação da população negra no âmbito do serviço público federal. E o desequilíbrio dessa balança precisa, sim, ser corrigido. Daí a relevância do julgamento da tarde de hoje. Daí a importância do conteúdo incerto nessa legislação. E alguns pontos eu tomo a liberdade, senhores ministros, de aqui destacar 3 pontos essenciais para que essa lei seja uma realidade entre nós. É preciso enfrentamento. Primeiro, quando a lei se refere à política de cotas no âmbito da administração pública federal, e aí se refere também a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, a expressão administração pública federal se refere única e exclusivamente ao Poder Executivo? Ou essa lei, a expressão administração pública federal, se estende também aos demais poderes da República? O Poder Judiciário também deve seguir nos seus concursos a política de cotas? O Poder Legislativo deve também se obrigar no que se refere às políticas de cotas. As demais funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, devem seguir a política de cotas. A parte da advocacia pública, eu preciso fazer o registro de que nós lá já viabilizamos em todos os nossos últimos concursos a inserção de 20% dessas vagas e com sucesso nos concursos para advogado da União e para procurador da Fazenda Nacional. E um segundo ponto, senhora ministra, com brevidade, que é importante também o registro dessa Suprema Corte. O critério da autodeclaração é legítimo? Porque para a Advocacia Geral da União, sim. O critério escolhido pelo legislador, ele é legítimo. Agora, um terceiro e fundamental.
para que essa regra seja, de fato, eficaz em sua completude. Quando a lei fala da política de cotas para o ingresso, esse tratamento diferenciado, todo ele pautado pelo princípio da igualdade material, ele também se estende para os demais desdobramentos da vida funcional do servidor cotista? Todos nós sabemos que, a partir do momento que há aprovação em um concurso público, essa aprovação é seguida de uma lista de classificação. Essa cota, ela é legítima apenas para o ingresso, ou essa cota também persiste no que se refere aos concursos de remoção e aos concursos de promoção? Isso é fundamental, senhores ministros, até pela experiência que vem sendo vivenciada no âmbito da Advocacia Geral da União, o enfrentamento por parte dessa Suprema Corte desse ponto, para que essa norma, de fato, seja uma realidade entre nós. Eu aqui, já concluindo, gostaria apenas de registrar que o que todos nós queremos, sem sombra de dúvida, é efetivamente vivermos em uma sociedade justa, em uma sociedade solidária, em uma sociedade igualitária. Todos nós sabemos que a igualdade, ela necessariamente se constrói pela pluralidade. E essa pluralidade se constrói através da ação afirmativa, da importância do julgamento da tarde de hoje. O que todos nós queremos, senhores ministros, é que os enfrentamentos de hoje, as adversidades enfrentadas por esse grupo social excluído da sociedade, não sejam vivenciados pelas nossas gerações futuras. O que todos nós queremos é que, ao término desses 10 anos, porque a política é transitória, a regra é temporária, 10 anos, aliás, dos quais 3 já se transcorreram, o que todos nós queremos é que, ao término desse período, nós possamos realmente olhar para trás e ver que estamos e construímos um Brasil melhor, um Brasil mais igualitário, um Brasil mais justo, um Brasil efetivamente plural. E é com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, que a Advocacia Geral da União pugna aqui pela procedência integral da presente ação declaratória de constitucionalidade, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência. Convido o doutor Daniel Sarmento a se pronunciar pelo Amicus Curiae, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima Ministra Presidente, Carmen Lúcia, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores. Joaquim Nabuco, há bem mais do que 100 anos, dizia que por muito tempo a escravidão seria a principal característica do país. Infelizmente, a história não o desmentiu. Nas masmorras medievais brasileiras abundam negros. Nas marquises imundas das nossas cidades predomina a população negra. Dos 56 mil homicídios aproximadamente ocorridos no ano passado, 77% deles vitimou pessoas negras. Os negros representam mais do que 55% da população brasileira e apenas cerca de 27% do Serviço Público Federal. Portanto, o cenário de desigualdade justifica sobejamente a política de ação afirmativa prevista na Lei 12.990. Na linha da jurisprudência dessa Corte, firmada em diversos precedentes, com destaque para a DPF 186 da relatoria do ministro Lewandowski. E há vários fundamentos que justificam a constitucionalidade dessa política pública. Igualdade material. O cenário de desigualdade é dramático e a nossa Constituição adota uma compreensão de igualdade que busca transformar realidades adversas, realidades refratárias. A promoção do pluralismo. Sabe-se que é importante que as instituições representem e sejam responsivas à sociedade. Um serviço público plural tenderá a atender muito melhor uma sociedade também plural. Digo isso pela, inclusive, minha experiência como professor da primeira universidade que adotou o sistema de cotas no Brasil, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é notável
como se tornou mais rica a atividade discente e docente com o pluralismo entre os nossos alunos. Sabemos, por exemplo, que o nosso sistema de justiça padece de um grave racismo institucional, que nas prisões normalmente vão os 3 P's: pobres, pretos e prostitutas. Será que, se no sistema de justiça houvesse políticas de ação afirmativa, houvesse um percentual maior de negros, haveria, enfim, a prisão de pobres com poucas gramas de maconha enquadradas como traficantes e brancos de classe média com quantidade maior enquadrados como usuário? O racismo institucional ele não é alimentado por esse cenário em que falta pluralismo nas instituições? E o reconhecimento. É importante que as pessoas se sintam, de alguma maneira, identificadas naqueles que exercem cargos de prestígio e poder. Isso é relevante para a promoção da sua autoestima, isso é relevante para a promoção da sua identidade. E o direito ao reconhecimento tem fundamento constitucional na dignidade humana e na própria igualdade. A democracia, como foi bem dito aqui, quando o Poder Legislativo atua em detrimento de minorias que são vítimas de estigma e discriminação, se justifica uma intervenção jurisdicional mais enérgica. Mas quando ele atua em favor dessas minorias e com larga e expressiva maioria de votos, como foi bem destacado pela OAB, o Supremo Tribunal Federal deve adotar uma postura autocontida e deferente diante dessa legítima escolha política, que eu diria que não é nem uma escolha política, que é um imperativo constitucional a promoção das políticas de ação afirmativa no cenário brasileiro. Avanço para destacar alguns outros pontos que também vêm à baila nesse processo. A Educafro está de acordo com a constitucionalidade do critério de autodeclaração previsto no artigo 2º, caput e parágrafo único da Lei 2.990. Disse, no entanto, num texto clássico da teoria política, James Madison, me refiro ao Federalista número 51, que as pessoas não são anjos e por isso que existem os governos. As pessoas não são anjos e por isso existem as leis. Uma política pública que lida com bens escassos e disputados, como são as vagas no serviço público, no cenário de desemprego como que nós vivenciamos, deve contar com mecanismos para que sejam coibidas fraudes, inclusive para que a política não seja relegada ao plano do meramente simbólico, inclusive para que a política não seja desmoralizada. O Poder Público Federal, no Executivo, até editou uma orientação, me refiro à orientação normativa número 3 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, prevendo esse tipo de controle. É importante que ele ocorra e é importante que em outras instituições que também realizem essa política de ação afirmativa, mecanismos similares sejam postos em prática. Então, a Educafro entende que é necessário fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, parágrafo e caput parágrafo único da lei, para que se assente que não há apenas a possibilidade, mas a necessidade constitucional de que haja algum mecanismo de controle da autodeclaração, muito embora parta-se da premissa da autodeclaração e da sua legitimidade. Avanço para um outro ponto que a ministra Grace já tangenciou muito bem aqui da tribuna. Pode haver controvérsia a propósito da amplitude dessa política de ação afirmativa. O artigo 1º da Lei 12.990 se refere à administração pública federal direta e indireta. O Poder Judiciário vem entendendo que deve se submeter à Lei 12.990. Tanto assim que esse próprio Supremo Tribunal Federal, em concurso público para servidores, adotou
cotas raciais. O STJ fez a mesma coisa, os tribunais regionais federais da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região fizeram a mesma coisa, assim como o Tribunal de Contas da União e a Defensoria Pública da União. No entanto, lamentavelmente, o Ministério Público Federal não vem fazendo a mesma coisa. O Ministério Público Federal abriu um concurso público posterior à edição da Lei 2.990, sem previsão de política de ação afirmativa. Quero eu crer que isso não se deve a uma intenção deliberada de descumprir a lei. O Ministério Público jamais faria isso. Mas quero acreditar que a razão deva ser a compreensão de que o artigo 1º da Lei 2.990 diz respeito tão somente ao Poder Executivo Federal. Mas é muito importante que se estabeleça o raio de ação dessa lei, que ela trata de toda a administração pública federal, lato sensu, o que também envolve os demais poderes do Estado, o que também envolve as entidades dotadas de autonomia constitucional. Inclusive porque, se um dos objetivos mais importantes das políticas de ação afirmativa de corte racial é pluralizar esses espaços de poder, é fundamental que esses espaços tão qualificados também se beneficiem do pluralismo, que também haja ali exemplos em que a população negra possa se identificar. Finalmente, Excelências, o último ponto que eu queria trazer à baila, e que também foi muito bem suscitado da tribuna pela ministra Grace Mendonça, diz respeito à compreensão do artigo 4º da Lei 2.990. O artigo 4º da Lei 2.990 prevê um critério intercalado de nomeação entre candidatos de concorrência geral e candidatos cotistas. Para cada 5 pessoas aprovadas, os 4 primeiros serão da concorrência geral, o 5º será sempre o candidato cotista. Pois bem, em decisão administrativa, a Advocacia Geral da União, discutindo um concurso da própria Advocacia Geral da União, manifestou o entendimento de que a cota prevista no artigo 4º não se projeta na lista de antiguidade da instituição. Então, traz-se apenas a nota para verificar quem são os candidatos mais antigos, o que tem inequívoca relevância na futura promoção desses candidatos, na sua eventual remoção. Por que essa orientação, com todas as vênias, deve ser afastada? Em primeiro lugar, porque ela parte da premissa de que a classificação correta, adequada, justa, é a, entre aspas, meritocrática. É aquela que se basearia apenas e tão somente nas notas obtidas pelos candidatos no concurso público. Esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 186, foi muito duro ao repelir essa ideia de uma meritocracia formal, porque ela ignora as adversidades que as pessoas vivenciam em sua realidade concreta. Ela ignora a desigualdade de oportunidades. Então, o critério efetivamente meritocrático é aquele que incorpora algum mecanismo para contrabalançar uma desvantagem já vivenciada. Por isso, dizer que, olha, o justo entrou daqui para frente, utiliza-se apenas as notas, ignora a desigualdade de oportunidade, ignora todos os valores substantivos que justificam as políticas de ação afirmativa. Mas não é só isso. Os candidatos que são colocados no final da fila ficam ali com a marca de que seriam como que servidores públicos menos merecedores do seu cargo, menos merecedores da função pública que vão passar a desempenhar, o que atinge a ideia do reconhecimento. Sem falar que isso tende a postergar a promoção desses servidores para os escalões superiores das respectivas carreiras, quando que o pluralismo da administração pública, especialmente, das posições de maior destaque, é um dos objetivos centrais das políticas de ação afirmativa. Esses 2 últimos temas que eu acabo de tangenciar, eles dizem respeito a dispositivos
que são objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Essas duas questões, é verdade, não estão discutidas na bela petição inicial do Conselho Federal da OAB, mas o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica que, em sede de jurisdição constitucional abstrata, a causa de pedir é aberta. Vale dizer, sobre aquelas normas que estão em discussão, outros argumentos podem ser aduzidos. Eu finalizo com mais um último ponto sobre a absoluta compatibilidade das políticas de ação afirmativa com a ideia de concurso público. Alegou-se, em algumas das decisões que afirmaram a inconstitucionalidade das cotas raciais nos concursos públicos federais, que para concurso teria de ser diferente, que para concurso é um outro artigo, é o artigo 37, e ali vale a meritocracia. Dessa meritocracia formal e desencarnada, já falei, não vou me repetir. Mas o argumento do artigo 37, ele não pode prosperar por várias razões. A primeira delas é que o próprio artigo 37 abre a exceção para as cotas, para as políticas de ação afirmativa, quando trata das pessoas com deficiência. E a segunda, e talvez mais relevante delas, é que não se interpreta a Constituição em tiras. O artigo 37, naturalmente, tem que ser lido à luz do espírito de toda a Constituição, que é uma Constituição emancipatória, é uma Constituição que se propõe a incluir o excluído, e na vida social brasileira o negro tem sido historicamente excluído. O Martin Luther King, naquele famoso discurso que proferiu em Washington, dizia que a Declaração de Independência norte-americana e a Constituição norte-americana representavam um cheque que tinha sido concedido à população negra, mas que os Estados Unidos não estavam honrando o cheque, que o cheque até então era um cheque sem fundo, mas que ele acreditava no cofre moral da nação, na existência de recursos nesse cofre moral da nação para resgatar aquele cheque. A Constituição de 88 também emitiu esse cheque em favor da população negra. E a Educafro tem a confiança de que o Supremo Tribunal Federal, nessa sessão histórica, saberá resgatar esse cheque. Falará pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, na condição de amicus curiae, o ilustre advogado, doutor Humberto Adani Santos Júnior, a quem concedo a palavra por 15 minutos. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, senhores ministros, gostaria de fazer uma saudação também à presença da ministra de Direitos Humanos, desembargadora Luiz Linda Valois, e também do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e do Frei Davi, que estava aqui em algum momento, está ali, que é um guerreiro, um verdadeiro advogado das causas raciais. A presente ação que se iniciou a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, que eu muito orgulhosamente presido, ela traz uma discussão que ainda é parece uma continuação da DPF 186, que foi relatada pelo ministro Lewandowski e que teve uma audiência pública que foi absolutamente, espancou por todos os lados a questão, e não vejo aqui, ministro Fux, ministro Lewandowski, aqueles que diziam que as cotas não iriam dar certo no Brasil. Aqueles que diziam que as cotas trariam uma divisão ao país, que era dividir o país em pretos e brancos, eles ficaram lá para trás, devem ter ficado no tempo que o ministro Celso Mello já presidia, que o ministro Marco Aurélio fez um edital para jornalistas negros nessa corte, na época da sua administração, lá de trás, com cotas raciais, e ninguém disse que aquele edital do Supremo Tribunal Federal era inconstitucional. Mas aí, muito bem, acabada a DPF 186, nós imaginamos que estava tudo resolvido. Vamos para casa e está tudo resolvido, e muito bem. Aí, quando começaram a acontecer casos que foram mencionados pelo relator Luiz Roberto Barroso, que, na verdade, aquela verdadeira angústia de uma parte da sociedade brasileira que não quer a ação afirmativa para pretos e pardos na sociedade brasileira, começou a se revelar
assim, veladamente. Começaram a acontecer decisões onde a cota era negada, cota no emprego público era julgada em casos que não vão chegar a essa corte. Então, casos de leis, inclusive, que também são de origem estadual e origem municipal, e que não chegam. Então, isso tem acontecido muitas e muitas vezes. E os cotistas, eles não têm culpa nenhuma, eles sequer elaboram a lei, eles não fazem os editais do concurso, se colocam na disputa pública do concurso público, e nós vemos casos e casos que são trágicos. Eu cito só a nível de exemplo, rapidamente, um caso de Caxias do Sul, onde os cotistas de Caxias do Sul foram obrigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, num termo de ajustamento de conduta que obrigou a Prefeitura a exonerar todos os 19 cotistas, num edital que tinha 230 não cotistas. E foram, depois de estarem trabalhando, numa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, foram exonerados. Cito ainda a decisão do Rio de Janeiro, dos cotistas do Rio de Janeiro, que 4 mil cotistas foram aprovados. Como o Tribunal do Rio de Janeiro julgou inconstitucional a lei de cotas lá por uma questão processual, de processamento, os cotistas, a administração ofereceu a seguinte solução: os não cotistas tomam posse e os cotistas ficam aguardando o julgamento do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que evidentemente teria uma grande demora de tempo, inclusive aquelas vagas que estavam oferecidas, quando acabasse o julgamento, já estariam exauridas pelo decurso do concurso público. Esses casos, ainda a semana passada, um caso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou advogado, há uma outra possibilidade que se soma às que já foram mencionadas, é que as vagas, os concursos estão sendo oferecidos, às vezes com uma única vaga, para não serem deferidos aquela contagem do 4 mais 1, onde a quinta vaga vem para o cotista, ou de 3 vagas, onde a partir do terceira vaga, ela vem para o cotista. Então, oferecendo um concurso de uma vaga só, não tem cotista nenhum, e aí vai se desobedecendo ao comando dessa Corte Constitucional de inserir a política de ação afirmativa. E que, na verdade, ela não é uma discussão mais apenas de cotas, ou de eu sou a favor da cota, ou de eu sou contra a cota. A cota é uma legislação, então você tem que cumprir a cota, cumprir a ação afirmativa, que é um início da reparação da escravidão. A reparação da escravidão é que motiva a ação afirmativa que é deferida pelo Estado brasileiro. E daí porque, me somando ao que já foi falado aqui, não vejo por que não se extrapolar, como foi falado da Administração Pública Federal, que os concursos públicos estejam no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, porque todos são integrantes da Administração Pública Federal, e se nós tivermos esse conceito de reparação, qual é a diferença de um técnico do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo para ser inserido nessa ausência de pretos, pardos, de afrodescendentes ou de negros, qualquer que seja a denominação que seja adequada. Queria dizer que o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, é a entidade que mais vezes esteve nessa tribuna para falar na defesa da população afrodescendente. E gostaria de oferecer a possibilidade de que as outras entidades do movimento negro brasileiro que não estão aqui presentes, se pudessem, muito humildemente, se sentir representadas nessa possibilidade que estamos tendo aqui. Fazemos ainda a importância de uma outra diferença, ministro Fux, ministro Lewandowski, das outras ações todas, onde a ação afirmativa foi trazida a essa corte. Lá, as ações eram iniciadas
aqueles que eram contrários à ação afirmativa, especificamente um partido político que era sempre contra tudo. Cota para negros na ação afirmativa, cota para quilombolas, a demarcação de terras quilombolas, a questão de religião de matriz africanas. Eles vinham aqui reclamar da ação afirmativa para a população afrodescendente, da inclusão de negros no Estado brasileiro. Hoje eles não estão aqui, ninguém vem falar que é contra, mas e se inicia uma nova fase, onde o Conselho Federal do AB vem exigir que essa Corte Constitucional, como guardião da Constituição, tire aqueles deveres do Estado brasileiro do papel e os faça implementar na vida real brasileira. Então, há uma sensível diferença que foi construída aos poucos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde as primeiras ações diretas de inconstitucionalidade lá das cotas na UERJ, que sequer chegaram a ser julgadas porque foram extintas antes. Mas gostaria ainda de mencionar, ainda falando de reparação da escravidão, que agora nós temos em julho, provavelmente, a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade da Unesco. Essa candidatura do Cais do Valongo, ela é constituída do Quilombo Pedra do Sal, Quilombo Humano do Rio de Janeiro, do Instituto do Pretos Novos, no Cemitério dos Pretos Novos, e do Cais do Valongo, onde foram descobertas, lá no Porto Maravilha do Rio de Janeiro, as pedras do porto onde mais africanos escravizados passaram por todas as Américas. Ontem, eu estive como presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, do Cemitério dos Pretos Novos. E lá se descobriu um fato inédito que me foi apresentado lá, não mais apenas vestígios de africanos escravizados que foram colocados numa vala comum que eram os Pretos Novos, mas um esqueleto inteiro, né, isso vai ser divulgado inteiro, tá a fotografia, já eu estive lá e vi um esqueleto inteiro de dos africanos escravizados que, chegando aqui no Brasil, foram colocados. É um verdadeiro cemitério de seres humanos que está lá sobre o Cais do Valongo, e essa candidatura do Cais do Valongo, que em julho vai ser submetida a julgamento pela Unesco, ela puxa toda a demarcação de terras quilombolas, que também está completamente paralisada. Há um julgamento em curso aqui, já foi objeto de algumas sessões, na questão de religião de matriz africana, né, e ainda do genocídio da juventude negra, que foi por diversas vezes falado aqui. Eu gostaria de encerrar pedindo, obviamente, a procedência e ainda fazendo um alerta para que fosse facilitado a possibilidade de se reclamar do descumprimento dessas legislações estaduais e municipais, que também estão tentando fazer ação afirmativa e que se espelham, obviamente, na mensagem forte, solene e do comando do Supremo Tribunal Federal, mas que muitas vezes, pelas questões processuais, esses casos não conseguem chegar até aqui, até o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se por reclamações, por ADPF, que nem todas, também a questão da legitimidade, mas é preciso se abrir uma porta para que as legislações e os casos de descumprimento do comando do Supremo Tribunal Federal em relação à política de ação afirmativa cheguem nos 5.463 municípios brasileiros, o que estão também tentando fazer ação afirmativa com leis municipais, leis estaduais, e que estão sofrendo a mesma velada, aquele desconforto, a tentativa de fugir e dizer que não há nada para se fazer e dizer que o racismo não existe no Brasil. Espero também, muito em breve, ver uma mulher negra sentada nesse colégio tribunal. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio de Andrada. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhoras ministras presentes, senhores ministros, senhores advogados. Vou ler trecho da ementa do alentado parecer da Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento e provimento da ação, senhora Presidente.
O Procurador-Geral da República escreveu: política de ação afirmativa voltada à reserva de vagas para cidadãos negros em concursos públicos compatibiliza-se com princípios e valores consagrados na Constituição da República, sobretudo com a garantia constitucional da isonomia material e com objetivos gerais do Estado Democrático de Direito e os fundamentos da República Federativa do Brasil, voltados à construção da sociedade solidária, fraterna e pluralista, à redução das desigualdades sociais e à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e outras formas de discriminação. Em diversos relevantes eixos da vida e nos correspondentes indicadores, persiste forte desigualdade na sociedade brasileira, associada ao gênero e à cor da pele. Vide, por exemplo, o retrato da desigualdade de gênero e raça do IPEA. Esse quadro mostra que o país ainda precisa de políticas que auxiliem a promoção da igualdade material entre pessoas de pele negra e branca. Cotas em instituições públicas são mecanismos temporários de enorme relevância para atingir tal desiderato. Assim, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo conhecimento e procedência do pedido. Reportando, senhora presidente, ao alentado parecer que já consta dos autos, é essa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator Roberto Barroso. Senhora presidente, eu cumprimento, em primeiro lugar, os ilustres profissionais que estiveram na tribuna, e começando pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem cumprimento pela iniciativa da propositura da ação, aqui representada pelo seu ex-presidente, eminente advogado, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Cumprimento também a eminente doutora Grace Maria Fernandes de Mendonça, da Advocacia Geral da União, o querido amigo, eminente professor Daniel Sarmento, eminente militante de longa data da causa negra, Dr. Humberto Adame. Presidente, eu tive, por algum tempo, pelo tempo que foi possível, no meu gabinete, uma juíza instrutora que era uma mulher negra. Uma mulher negra notavelmente brilhante, elegante, doutora Adriana Cruz. E uma ocasião eu recebi uma delegação de profissionais negros, jovens profissionais negros, que visitou o Supremo. E eu os recebi ali na primeira turma e convidei a doutora Adriana para se dirigir a eles. E até hoje eu me lembro a emoção com que ela pronunciou, naquele nosso auditório da primeira turma, a seguinte frase de estímulo e motivação aos seus companheiros. Ela disse assim: nós não estamos aqui de favor, nós temos o direito de estar aqui. A vida é uma festa para a qual nós também fomos convidados. E nós temos o direito de entrar pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Verdadeiramente, este sentimento que ela manifestou ali tocou tão fundo as pessoas que estavam presentes, na autoestima dela, e essa ideia de que quem está nesse mundo e nessa vida tem direitos iguais. O grande problema do preconceito é que, na verdade, ele envolve dois lados: o de quem pratica e de quem o aceita. E, portanto, é preciso não aceitar o preconceito. Esse é o primeiro grande antídoto contra o preconceito. É não se perceber a si próprio como algum outro pervertidamente nos percebe. O problema é que, para resistir ao preconceito, é necessário algum grau de empoderamento. Uma frase feliz da Eleanor Roosevelt, em que ela disse assim: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua ajuda. E, portanto, para resistir ao preconceito, basta não aceitá-lo. Porém, se as pessoas, por circunstâncias da vida, frequentam os piores colégios, desempenham as piores tarefas
e moram nos piores locais contaminados pelo crime. Muitas vezes elas têm dificuldade de resistir ao preconceito e simplesmente não aceitá-lo. Portanto, o que nós estamos tratando aqui é do empoderamento de pessoas para que, independentemente do que outros pervertidamente pensem ou façam, elas não aceitem o preconceito e levem a sua vida entrando pela porta da frente. Portanto, é esta ideia que eu acho que está embutida nesta ação. E acho, presidente, que o nosso tribunal, em todas as suas circunstâncias, tem prestado uma contribuição histórica relevante na proteção dos grupos vulneráveis. Citando de memória, nós tivemos uma importante decisão de proteção em relação ao preconceito contra judeus no julgamento do caso Elvanger. Nós tivemos uma importante decisão na proteção dos gays no julgamento da ADPF 132. Nós tivemos, pelo menos essa é a minha percepção, uma importante decisão protegendo as mulheres, sobretudo protegendo as mulheres pobres, com o direito de não serem tratadas como criminosas se precisarem interromper uma gestação. Muitos de nós têm se empenhado aqui no tribunal para construir um direito penal mais igualitário, que não seja um direito penal que puna apenas pobres e pretos, como dizia o doutor Daniel Sarmento da tribuna. Um direito penal igualitário que possa atingir quem viola a lei indistintamente e que possa alcançar, sobretudo, os grandes criminosos que desviam grandes quantidades de dinheiros públicos, que nós acabamos prendendo as pessoas erradas e pelos motivos errados. Na ADPF 186, sobre a qual falarei em seguida, nós já tivemos uma primeira manifestação importante de proteção dos direitos dos negros. E acho que hoje é o dia de darmos um passo à frente. Eu, na minha percepção desse plenário, da minha percepção da vida brasileira, a primeira vez que se cogitou de cotas raciais, 10, 12 anos atrás, para cá, a percepção desse problema ou desta questão mudou completamente. Num primeiro momento, isso era visto como uma mimetização do que se fazia no exterior e um equívoco que ia criar, como disse o doutor Adame da tribuna, uma racialização, uma divisão na sociedade brasileira, o que verdadeiramente não aconteceu. Eu estive, um pouco antes de entrar para o Supremo, numa banca de doutorado do professor Adilson Moreira, em que se discutia essa questão racial, uma tese maravilhosa que ele apresentou na Universidade de Harvard. E naquela ocasião, eu voltei tão sensibilizado pela discussão que eu publiquei um artigo curtinho no Consultor Jurídico, presidente, no qual eu gostaria de ler um pequeno fragmento. Sempre que está em discussão uma questão que envolve a interpretação de uma cláusula aberta, de um princípio aberto, como é a ideia de igualdade, o intérprete projeta algum grau da sua própria subjetividade. Assim é a vida. Os intérpretes são balizados pelos textos normativos, mas em alguma medida projetam a sua subjetividade. E, portanto, me parece importante, em situações como essa, que o intérprete decline qual é a sua pré-compreensão a propósito da matéria, porque ela desempenha um papel decisivo no resultado que ele vai produzir. Portanto, eu peço licença para ler esse breve texto publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, no dia 6 de maio de 2013, mais ou menos uns 20 dias antes de eu ter sido indicado para o tribunal. E o trabalho, repito, inspirado na tese do professor Adilson Moreira, que era intitulada, na tradução em português, Justiça Racial no Brasil, a luta por igualdade em tempos de novo constitucionalismo. E ali, presidente, eu procurava identificar, e acho que ainda estão presentes na sociedade brasileira,
três posições básicas em relação à questão racial. A primeira é a do mais puro e assumido racismo, baseado na crença de que alguns grupos de pessoas são superiores a outros. Essa crença, ela não é muito verbalizada, mas que ela é sentida, ela verdadeiramente é. Há uma segunda posição que sustenta que, no caso brasileiro, somos uma sociedade miscigenada, na qual ninguém é diferenciado por ser, por exemplo, negro. Nesta segunda posição, reconhecem-se desequilíbrios no acesso à riqueza e às oportunidades, desequilíbrios entre brancos e negros. Mas esses desequilíbrios seriam de natureza puramente econômica e não racial. Por essa razão, os defensores desse segundo ponto de vista opõem-se às políticas de ações afirmativas, que levariam à, aspas, racialização, fecho aspas, da sociedade brasileira, em canhestra imitação dos norte-americanos. Esta era a posição talvez dominante no Brasil até outro dia. Essa ideia do humanismo racial brasileiro, de que aqui não há preconceito, que o preconceito é puramente social. A percepção que, a meu ver, dá razão à terceira corrente é mais recente. E pela terceira posição, é fora de dúvida que negros e pessoas de pele escura em geral enfrentam dificuldades e discriminações ao longo da vida, claramente decorrentes de aspectos ligados à aparência física. Uma posição inferior que vem desde a escravidão e que foi potencializada por uma exclusão social renitente. Em relação aos que professam o primeiro ponto de vista, o do racismo assumido, tudo que se pode esperar é que algum dia uma luz moral ou uma luz espiritual venha iluminá-los. Onde não há racionalidade, não há argumentos a oferecer. Já os que defendem o humanismo racial brasileiro, fundado na suposição de que aqui transcendemos a questão racial, acreditam sermos uma sociedade homogeneizada pela miscigenação. Todos são iguais, independentemente da cor da pele. Vale dizer, veem o que desejam e creem no que preferem, confundindo vontade com realidade. Para chegar a esta conclusão relativamente simples, basta olhar a quantidade irrisória de negros em postos de primeiro time no governo, nas empresas e nos escritórios de advocacia. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ambiente acadêmico em que habito, a política de cotas socioeconômicas e raciais tem produzido uma revolução profunda, silenciosa e emocionante. Um laboratório de inclusão social, onde jovens pobres e negros se superam para alcançar uma vida melhor. Um pouco melhor para eles próprios, muito melhor para os seus filhos. Porque a política de cotas, sobretudo nas universidades, ela, na verdade, é uma política que vai favorecer mesmo a próxima geração. Por evidente, os beneficiários das cotas, muitas vezes, lutam com mais dificuldade, com mais esforço, mas eles vão ter um acesso que os seus pais não tiveram e os seus filhos vão ser competitivos. Essa é, a meu ver, a grande finalidade da política de cotas. Continuava eu. Em 1998, eu dei a aula inaugural da universidade, falando para uma plateia de professores e de alunos, em que quase 100% eram brancos. A cota racial era inequívoca, só entravam brancos. Este ano, 2013, voltei a dar a aula inaugural,
já agora celebrando 25 anos da Constituição. Os professores continuavam todos brancos, mas a audiência beneficiária da política de cotas, repleta, interessada e calorosa, era um arco-íris de cores, de Angola à Escandinávia. Um dia será assim também no corpo docente. Um esclarecimento. Não se trata de imitação do que se passa nos Estados Unidos, porque lá as cotas raciais não são sequer aceitas. Portanto, presidente, este é o meu ponto de observação e a maneira pela qual enfrento, com a brevidade possível e necessária, as questões que são suscitadas nesta ação, em que se discute essencialmente se é legítima a reserva de 20% de vagas nos cargos e empregos públicos para candidatos negros e se é legítima a previsão de autodeclaração com um mecanismo de controle de fraude que permite expungir alguém que tenha entrado mediante falsa declaração. Os questionamentos que têm surgido e foram invocados da tribuna são de 3 ordens. O primeiro, violação ao princípio da igualdade, afronta aos princípios do concurso público e da eficiência e afronta ao princípio da proporcionalidade. Boa parte dessas questões já foram enfrentadas no magnífico voto do eminente colega, amigo, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, na ADPF número 186, em que se considerou constitucional, por razões longamente e proficientemente afirmadas, a política de ação afirmativa mediante cotas com base em critério étnico-racial. Aqui, a alegação dos que têm se oposto à reserva de vagas em concursos públicos é de que a situação é diferente, que concurso público e ingresso no serviço público é diferente de ingresso na universidade. Um primeiro fundamento é o de que a educação é um direito fundamental, o que legitimaria a política de cotas para o acesso na universidade. Mas acesso a cargo público não é um direito fundamental, tal como o direito à educação, e, consequentemente, não se aplicaria a mesma lógica. Esse é um dos argumentos que vi sendo utilizado. Um outro argumento, eu estou trazendo apenas os que têm alguma plausibilidade, porque muitas coisas que se dizem não fazem muito sentido. Um segundo argumento é o de que os valores tutelados pelo concurso público são diferentes dos valores que são tutelados para o ingresso na universidade. E que, em relação ao concurso público e ao ingresso no serviço público, o que se tutela é o interesse coletivo e não o interesse individual de alguém ingressar. E que também por esta razão haveria uma distinção. E o terceiro fundamento que eu selecionei de alguma plausibilidade, embora todos improcedentes, é o de que haveria um bis in idem, haveria uma quebra na ideia de proporcionalidade, na medida em que negros e pardos seriam beneficiados ao mesmo tempo do acesso privilegiado à universidade e depois o acesso aos cargos públicos. Se já tem acesso à universidade, já poderia disputar os cargos públicos em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, esses são os 3 argumentos, com todo respeito, aproveitáveis, embora que não merecem prevalecer, que eu gostaria de enfrentar, não sem antes remarcar um aspecto que já foi salientado da tribuna, presidente, que é o seguinte: na ADPF 186, julgada pelo ministro Lewandowski, e que pioneiramente abriu o caminho nessa matéria,
se discutia, essencialmente, eram cotas raciais estabelecidas por uma universidade pública por ato interno seu. Aqui, nós estamos diante de uma lei que foi de iniciativa do Poder Executivo, que enviou uma mensagem e que, conforme noticiado pelo Dr. Marcos Vinícius da tribuna, foi aprovada por unanimidade no Senado e por expressiva maioria, quase totalidade, na Câmara dos Deputados. Portanto, iniciativa do Executivo e aprovação quase unânime no Poder Legislativo. Portanto, há uma carga de legitimidade democrática totalmente diferenciada em relação a esta lei, que imporia, a meu ver, um ônus argumentativo superlativo para que o Supremo Tribunal Federal viesse a invalidar uma lei dessa natureza. Portanto, estou fazendo eco ao argumento que foi deduzido da tribuna. Passo, então, presidente, a enfrentar os 3 pontos centrais aqui que dizem respeito à constitucionalidade das leis, começando pelo mais importante, que é se há ou não violação do princípio da igualdade. Sendo certo que há uma evidente desequiparação trazida pela lei, criando uma vantagem competitiva para um grupo de pessoas. E passo, então, a essa análise, destacando que a ideia de igualdade, como é compreendida na contemporaneidade, ela tem 3 dimensões: a igualdade formal, a igualdade material e uma modalidade mais recente e muito importante, que é a igualdade como reconhecimento. E, portanto, eu gostaria de enfrentar a questão das cotas raciais dentro desses 3 planos da igualdade, começando pela questão da igualdade formal, que é precisamente aquela que impede que a lei estabeleça privilégios e diferenciações arbitrárias entre as pessoas. Portanto, a ideia de igualdade formal é um mandamento ao legislador, inclusive, para que ele não discrimine as pessoas, não desequipare as pessoas. Mas o que está subjacente aí é que não faça de maneira arbitrária, porque legislar nada mais é do que classificar pessoas e coisas à luz dos mais diferentes critérios. Portanto, o que se exige é que o fundamento da desequiparação seja razoável e que o fim visado seja compatível com a Constituição. Pois bem, eu aqui gostaria de salientar que, neste caso específico, tanto o fundamento quanto o fim são razoáveis, motivados por um dever de reparação histórica e pela circunstância de que existe um racismo estrutural na sociedade brasileira que precisa ser enfrentado. No tocante à reparação histórica, nem há muita necessidade de se investir energia. Ela decorre da escravidão e de pessoas que foram retiradas à força do seu habitat natural e depois submetidas a trabalhos forçados e a condições degradantes de vida, e vem a abolição do regime escravocrata e essas pessoas são liberadas na sociedade sem nenhum planejamento, sem nenhuma integração, sem nenhum tipo de preparação para viver como pessoas livres numa sociedade liberal seria exagero, mas que começava a se liberalizar. E, portanto, e não sem surpresa, como lembrado também da tribuna na passagem de Joaquim Nabuco, os negros, mesmo depois de libertados, continuaram a desempenhar as funções mais subalternas dentro de uma sociedade altamente hierarquizada como a nossa. Portanto, o primeiro fundamento é uma reparação histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo social
do estigma moral, social e econômico que foi a escravidão no Brasil e, uma vez abolida, entregues à própria sorte, sem serem capazes de se integrar na sociedade. Em segundo lugar, e certamente como decorrência dessas circunstâncias que eu acabo de narrar, vem este racismo estrutural da sociedade brasileira. E aqui, diferentemente do que se passou nos Estados Unidos, não foram necessárias leis discriminatórias, leis do estilo Jim Crow, vagões para negros, vagões para brancos, praias para negros, praias para brancos, banheiros públicos para negros, banheiros públicos para brancos. Nós não precisamos disso, porque aqui o racismo era tão estruturalmente arraigado que isso já acontecia naturalmente, independente de lei, como consequência da marginalização e do próprio sentimento de inferioridade que isso criava. E, portanto, nós nos acostumamos com uma sociedade em que os negros eram tratados de uma maneira estratificada e hierarquicamente inferiores nas atividades que desempenhavam. E, portanto, nós nos acostumamos que negros eram porteiros, negros eram os faxineiros, negros eram pedreiros, negros eram operários, negros eram empregadas domésticas. E, portanto, alguns chegavam a jogador de futebol. Até uma história que eu relutaria um pouco em contar, temendo que ela possa ter uma conotação negativa, mas ela revela um pouco este sentimento, que era um famoso jogador de futebol, tinha um sobrenome alemão, eu não sou capaz de pronunciar, nem fui capaz de memorizar, em que ele era negro, mas ele teve muito sucesso. E estava numa roda com pessoas brancas e passou uma pessoa negra e alguém fez um comentário depreciativo. E ele disse: não faça isso, eu também já fui negro. E isso dói muito, que é a demonstração do preconceito e como ele era tratado na sociedade brasileira. Portanto, é impossível alguém imaginar que é possível sair de um estado de coisas estruturalmente desfavorável como esse, sem algum tipo de ajuda institucional. As estatísticas que comprovam esse racismo estrutural, presidente, são muito gritantes para que haja alguma dúvida. Vejam vossas excelências, o censo de 2010 do IBGE aponta que cerca de metade da população brasileira é negra. Nada obstante isso, dados do IPEA demonstram que a população negra e parda segue subrepresentada entre os mais ricos e sobre-representadas entre os mais pobres, equivalendo a 72% dos 10% mais pobres. Portanto, mais de 70% dos mais pobres no Brasil são negros. Além disso, a cor da pele influencia a vida de afrodescendentes em todos os seus aspectos, nas condições de moradia e saúde, nas relações com a polícia e com o Estado, na educação e ainda com especial relevância no mercado de trabalho. Nas favelas, 66% dos domicílios são chefiados por negros. No sistema carcerário, 61% dos presos são negros e 76,9% dos jovens vítimas de homicídios são negros. E as estatísticas continuam com taxas de analfabetismo. Negros percebem, em média, 55% menos da renda do que os brancos em geral. Portanto, os números demonstram a persistência do racismo estrutural a justificar
a validade do tratamento desequiparado na lei. No tocante à igualdade material, nem é preciso me alongar. Esse racismo estrutural gerou uma desigualdade material profunda e, portanto, qualquer política redistributivista precisará indiscutivelmente cuidar de dar vantagens competitivas aos negros. Há uma frase feliz do Martin Luther King, também nessa matéria, até lamento estar citando, tem tantos líderes negros brasileiros, mas é porque a frase é boa. Ele diz: é óbvio que se um homem entra na linha de partida de uma corrida, 300 anos depois de outro homem, o primeiro teria que fazer alguma façanha incrível a fim de recuperar o atraso. Portanto, é para ajudar na recuperação do atraso que existem as políticas de ação afirmativa. E, por fim, na questão da igualdade como reconhecimento, ela identifica a igualdade no que se refere ao respeito às minorias e ao tratamento da diferença de uma maneira geral. Portanto, igualdade como reconhecimento significa respeitar as pessoas nas suas diferenças, mas procurar aproximá-las igualando as oportunidades. Pois bem, aqui a política afirmativa instituída pela Lei 12.990 de 2014 tem este papel da igualdade como reconhecimento. Tem uma dimensão simbólica importante, que é você ter negros ocupando posições de destaque na sociedade brasileira e o que isso simboliza. E, aliás, nós tivemos um importante exemplo disso aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal, nos anos em que aqui serviu o ministro Joaquim Barbosa, aplicado, empenhado e com a sua integridade pessoal e seriedade, serviu como um bom símbolo para a comunidade negra, um símbolo de sucesso e de rompimento do cerco que se estabelecia sobre os negros em geral para ascenderem às principais posições, e aqui desempenhou, sobretudo numa ação específica de grande relevância, um papel destacado. Além desse papel simbólico, há um efeito importante sobre a autoestima das pessoas. E eu insisto nessa questão da autoestima, porque quando ela existe, ela cria uma resistência ao preconceito dos outros, porque aí passa a ser uma realidade que vem de dentro, e as coisas verdadeiras na vida são as que vêm de dentro. E se você não introjeta o preconceito dos outros, você não o absorve também. E, portanto, a ideia de ter símbolos de sucesso e ascensão e acesso a cargos importantes para as pessoas negras e pardas tem esse papel de influenciar na autoestima das comunidades negras. E, por fim, evidentemente, o papel de que o pluralismo e a diversidade torna qualquer ambiente melhor e mais rico. Portanto, eu penso que a lei supera com facilidade o teste da igualdade, quer na sua dimensão de igualdade formal, quer na sua dimensão de igualdade material, quer na sua dimensão de igualdade como reconhecimento. Esse era, presidente, o capítulo que eu considerava verdadeiramente importante. Eu vou apenas enfrentar os outros argumentos rapidamente e de passagem, porque eles foram deduzidos e o próprio autor da ação os considerou dignos de serem rebatidos. Quanto à violação ao concurso público, penso que é uma afirmação que não faz nenhum sentido, porque para serem investidos nos cargos públicos, os negros têm que ser aprovados no concurso público. Se não passarem no patamar mínimo, eles não vão disputar aquelas vagas. Portanto, apenas se criaram 2 critérios distintos de preenchimento de vagas, mas sem abrir mão do critério mínimo de suficiência. Portanto, aqui não há, evidentemente, violação ao princípio, ao mandamento, à regra, como preferirem, do concurso público. Apenas previram-se
2 filas diversas em razão das reparações históricas a que me referia anteriormente. E quanto à eficiência, penso que a ideia de que necessariamente os aprovados em primeiro lugar por um critério A sejam necessariamente melhores do que os outros é uma visão linear da meritocracia que foi rechaçada com grande felicidade no voto do ministro Ricardo Lewandowski, novamente na ADPF 186, demonstrando como a ideia de meritocracia tem que comportar nuances que permitam que as pessoas compitam em igualdade de condições. Além do que, há um ganho importante de eficiência, porque a vida não é feita só de competência técnica ou de capacidade de pontuar em concurso. A vida tem uma dimensão de compreensão do outro, de compreensão das variadas realidades da vida, que também podem ser levadas em conta. De modo que a eficiência pode ser muito bem servida pelo pluralismo e pela diversidade no serviço público, e eu colhi aqui uma passagem, ainda uma vez, do professor Adilson Moreira, no seu artigo Miscigenando o Círculo do Poder, Ações Afirmativas, Diversidade Racial e Sociedade Democrática, em que ele escreveu. Adilson é negro e eu penso que seja um dos grandes pensadores dessa questão racial no Brasil. O nosso país é composto, diz ele, por uma diversidade imensa de comunidades que formulam demandas distintas e as pessoas que são selecionadas para cargos públicos devem estar preparadas para servi-las. Assim, a possibilidade de oferecimento de serviço público mais eficaz não se resume ao conhecimento técnico. Ela também pode decorrer da experiência pessoal dos candidatos para um determinado cargo. Experiência que tem origem na vivência desses indivíduos como membros de grupos minoritários. E aí ele cita os estudos que demonstram os benefícios trazidos por um corpo diversificado de funcionários. Quanto maior o pluralismo de pessoas, maior a capacidade de solução de problemas surgidos em sociedades complexas. Portanto, presidente, rejeito igualmente a objeção que se faz quanto à questão do concurso público e do princípio da eficiência. E enfrento, por fim, a última objeção quanto ao princípio da proporcionalidade, de que esta demanda por reparação histórica e ação afirmativa já teria sido suprida pelo simples fato de que existem cotas para acesso nas universidades públicas. Aqui a primeira resposta que me parece possível para essa objeção é que o impacto das cotas raciais no acesso às universidades não se manifesta no mercado de trabalho automaticamente. Há um delay, há um tempo de espera até que essas pessoas estudem, se formem e se tornem competitivas. Mas depois é preciso que a gente estivesse falando das mesmas pessoas, quer dizer, o que entrou por cotas, que está disputando as vagas, o que muitas vezes não coincide, mas, sobretudo, essa ideia parte da premissa, um pouco elitista, de que as disputas são só em torno dos cargos de nível universitário, o que não é verdade. A grande maioria dos cargos disputados, não no universo da gente, talvez, mas no universo de pessoas que buscam cargos técnicos, não é de cargos cujo requisito seja o nível superior. Portanto, eu acho que também este é um argumento que não prevalece, e acho que a proporção escolhida pelo legislador de 20% foi extremamente razoável. Portanto, se a submetêssemos a um teste de proporcionalidade em sentido estrito, também não haveria problema aqui, porque 20%, em rigor, é menos da metade
do percentual de negros na sociedade brasileira. De modo que acho que a lei foi prudentemente conservadora neste particular. De modo que não vislumbro nenhuma violação aqui ao princípio da proporcionalidade. Quanto à questão da autodeclaração, esta é uma das questões mais complexas e intrincadas envolvidas em uma política de ação afirmativa. Porque, evidentemente, você deve respeitar as pessoas tal como elas se auto-percebem. E, portanto, pode ser que alguém que eu não perceba como negra se perceba como negra, ou vice-versa. Um pouco uma questão que já enfrentamos aqui na discussão sobre transgêneros e a questão do acesso a banheiro público. Às vezes a pessoa tem até uma fisiologia masculina, mas um psiquismo feminino, ou vice-versa, e, portanto, obrigar alguém que se perceba como mulher a frequentar um banheiro masculino é altamente lesivo, a meu ver, à sua dignidade, ao seu direito fundamental. Portanto, como regra geral, deve-se respeitar a autodeclaração, como a pessoa se percebe. Porém, no mundo real, nem sempre as pessoas se comportam exemplarmente. E há casos, e às vezes eles se multiplicam, casos de fraude. Portanto, o que a lei faz? Ela estabelece como critério principal a autodeclaração, mas permite que, no caso de uso irregular, inveraz, desonesto da autodeclaração, se tenha algum tipo de controle. É o que diz o parágrafo único do artigo 2º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego após procedimento administrativo. Portanto, não é, a meu ver, incompatível com a Constituição, respeitadas algumas cautelas, que se faça um controle heterônomo, sobretudo nos casos em que haja fundadas razões para acreditar que houve um abuso na autodeclaração. De modo que também aqui, presidente, não vejo a hipótese de controle de fraudes é para evitar, de um lado, que o candidato tente fraudar a reserva de vagas e, de outro lado, para evitar que a administração tente fraudar a reserva de vagas. Seja abrindo o concurso sem reservar as vagas, e aqui eu concordo também com o que foi dito da tribuna, que vale a regra para todos os órgãos e, portanto, para todos os poderes. Acho, ademais, nós estamos aqui discutindo a validade de uma lei federal. Mas, evidentemente, se nós afirmarmos a validade da lei federal, nós estaremos afirmando que também os estados e também os municípios podem, quando não devem, seguir a mesma linha. Portanto, o caso concreto é de lei federal, mas aqui o efeito transcendente do reconhecimento da constitucionalidade me parece fora de dúvida. E a última consideração, presidente, que eu gostaria de fazer, porque no mundo real já se verificaram problemas, mas eu acho que a lei é claríssima em relação a isso, é o que diz o artigo 4º. E aqui eu chamo a atenção dos eminentes colegas, porque esse talvez seja o único ponto de algum grau de controvérsia, embora a textualidade da lei me pareça inequívoca. Diz o artigo 4º o seguinte: a nomeação dos... E isso foi destacado da tribuna ao final da sustentação do doutor Adame. Doutor Adame. Diz o artigo 4º, a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade,
que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservada a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Qual é a leitura, a meu ver, própria desse dispositivo e gostaria de explicitar? É porque houve casos de que eu tive conhecimento, veja isso, presidente, em que, realizado o concurso público, fazem-se duas listas, os dos que passaram na disputa geral e os que passaram por cotas. E aí faz-se a lista dos que passaram no listão geral e depois, ao final da lista, entram os que passaram por cotas. Ou seja, entram sempre no final da fila. E este me parece um critério que desrespeita o que diz a lei. O que a lei diz, a meu ver, para exemplificar, havia 20 vagas. Portanto, 4 vagas eram reservadas para negros. Não pode ser 16 primeiros e os 4 negros entram atrás, porque senão eles vão estar sempre prejudicados na lista de antiguidade. Eu acho que o critério certo de se interpretar esta lei são 20 vagas, 4 negros. Primeiro colocado, geral. Segundo colocado, geral. Terceiro colocado, geral. Quarto colocado, geral. Quinto colocado é o primeiro colocado dos negros. Portanto, se há 5 vagas, bom, posso dizer, será que eu errei aqui, presidente? Se há 5 vagas, e entram 4, quer dizer, ele entra em quinto, depois ele entra em 10º, e entra em 15º e entra em 20º. Portanto, a ideia de alternância e proporcionalidade da lei significa isso, e não colocá-los no final da fila, sempre como eu tenho a informação que já aconteceu em mais de uma instituição. Penitenciando, presidente, por ter votado de maneira um pouco mais alongada do que o meu hábito, mas achei que esta era uma questão diferenciada e que a multidão de pessoas que é impactada por esse tipo de decisão merecia uma justificação um pouco mais longa de uma luta que é antiga, mas como em outras situações da vida, e é muito interessante, o que num primeiro momento parecia impossível e num segundo momento parecia improvável, hoje parece que é natural e óbvio. E provavelmente, ministro, daqui a 50 anos não vão entender o que nós estávamos fazendo aqui, tal a banalidade do... Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Se tudo der certo, daqui a 50 anos esse problema não existirá mais. 50 anos calculados, exatas 2 gerações. Portanto, se nós conseguirmos fazer justiça por 2 gerações, eu acho que a discriminação e a desigualdade vão acabar. Concordo com Vossa Excelência. De modo que eu estou propondo, presidente, como tese de julgamento, a procedência, e apenas para deixar documentado, como gosto sempre de fazer, a minha tese de julgamento tem a seguinte e singela proposição. É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo e cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. Ponto. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Só para deixar claro, presidente, eu falei só porque o ministro Alexandre reservadamente havia comentado comigo, e eu gostaria de justificar, a proposição é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. Eu não coloquei federal porque acho que é legítimo no âmbito da administração pública em geral. E, portanto, se vierem leis estaduais e leis municipais,
eu acho que, deixando uma redação que permita a transcendência, nos dispensará de termos que apreciar ações diretas para discutir leis Nós estaduais. talvez só tenhamos que tornar claro, sendo esta a tese vencedora, que nós não estamos obrigando, porque no espaço da autonomia federativa, obviamente, cada Estado haverá de Só dizendo que é adotar, constitucional. se quiser. Exatamente. Pois não. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator vota pela procedência da ação. Nos termos regimentais, suspenda esta sessão por 30 minutos.